Abacuque 3, 17 a 19, assim diz a palavra do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Essa última parte é apenas um registro da liturgia da época, quando a Bíblia diz ao mestre de canto para instrumentos de corda. Eu quero convidar você, só até a palavra altaneiramente, a lermos juntos, mais uma vez, esse texto de Abacuque 3, 17 a 19. A uma só voz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua graça sobre nós, ó Deus, na ministração da Tua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações, dê graça, ilumine, Senhor, aqueça, Senhor, a nossa alma e o entendimento real da Tua vontade para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, tem gente, você conhece gente assim, que é um pouco exagerado na hora de reagir. Tem gente que faz um drama por coisas pequenas. Você conhece pessoas assim? E talvez você conheça pessoas também que têm uma reação oposta, que parece que não se abala por absolutamente nada. Pode dar notícia que for, a pessoa está sempre tranquila, está sempre zen, e parece que nada abala, nada atinge aquele coração. Sobre reações, irmãos, eu quero mostrar para vocês uma reação exagerada, só para dar um contexto, a gente já pode até apagando as luzes e dar o preparo aí no vídeo. Algum tempo atrás, aí, quando surgiu a internet, o pessoal fazia uma brincadeira, que era mostrar um videozinho, pedir para a pessoa se concentrar na tela da internet, não sei se vocês já viram assim, aí a pessoa ficava ali, às vezes como era um joguinho, e olhava e fixava os olhos na tela assim, e aí era uma brincadeira, aí botava uma cara de susto, vocês vão ver esse vídeo aí, e a pessoa tomava um susto enorme. Então, já você não conhece, vai ter um susto aqui na tela, não é para você tomar o susto, mas eu queria que você olhasse um pouquinho essa reação, que eu acho que talvez seja levemente exagerada. Vamos ver o vídeo? Solta o vídeo aí também na mesa, o áudio. If it's an arrow at the bottom. Eu acho um pouco exagerado você tomar um susto e fazer o que esse jovem fez, não é verdade, irmão? Reações, elas são naturais, mas elas também têm que ser guardadas as devidas proporções para aquilo que a gente faz. Agora o texto é um texto que fala sobre reações e possibilidade de reações. Vocês não concordam comigo? Porque imagina você, um agricultor, como é o caso aqui da sociedade agrária do Antigo Testamento e grande parte também da sociedade do Novo Testamento, que dependesse de tudo aquilo que a terra produz para sobreviver. E aí você acorda um dia, sai da sua casa e vê que tudo está destruído, está infértil. E ao contrário daquilo que seria uma reação natural, irmãos, você olha para aquilo tudo, que é a sua sobrevivência, irmãos, vamos falar isso, não é nenhum artigo de luxo, você vê aquele cenário e tem uma reação diferente, não uma reação exagerada, não uma reação também blasé, sem nenhum sentido, mas você sai daquilo ali, inclusive, sorrindo. Vamos transpor essa realidade para o século 21. Imagine você olhar para a sua geladeira e olhar que não tem nada lá dentro.
E não é porque você esqueceu de fazer compra, meus irmãos, como às vezes acontece, a gente tem que ficar catando coisa dentro de casa para a gente comer ou para a gente beber. Não, não é por isso. Hoje a gente tem posto 24 horas, supermercado 24 horas, esse não é o problema. É porque, de fato, você olhou, não tem dinheiro. E o fim do mês já está ali batendo as portas e vai demorar muito para você receber o seu novo salário. E você abrisse a geladeira, fala, não tem mesmo o que comer, e ainda assim, depois disso tudo, saísse sorrindo. Se você conhecesse uma pessoa assim, ou se você reagisse, ou se você conhecesse uma pessoa que reagisse assim, eu acho que a primeira pergunta que a gente faria para essa pessoa é: como é que você consegue? Como é que você consegue, diante de uma situação tão ruim, ainda assim sair sorrindo com uma reação diferente daquilo que se espera com uma pessoa que abre a geladeira e não tem nada, reagir? Porque a reação, obviamente, seria de tristeza. E talvez uma pergunta melhor, que a gente não pergunta as coisas assim para as pessoas, mas talvez seja esse o nosso real questionamento, o que é que tem dentro de você, que faz com que, mesmo você não tem nada de fora, ainda assim, você consegue sorrir e sair de você essa alegria que ninguém consegue explicar? Porque, meus irmãos, vamos falar sério, o texto de Abacuque fala sobre isso. Não existe nada do lado de fora que possa justificar a alegria que o profeta está dizendo. Por isso a pergunta talvez seja o que ele tem dentro do coração para explicar de onde ele consegue ver o que ele vê e ainda assim sorrir. Porque a minha reação, e talvez a natural de todos nós, seja diante de um quadro como esse, meus irmãos, olhar para os nossos campos, olhar para os nossos vales, olhar para as nossas árvores e não ter nada, meus irmãos, é simplesmente sentar, chorar, chorar e chorar e chorar. E não dizer ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Não tenho que sobreviver para o dia de amanhã, mas, todavia, eu me alegro em Deus e exulto no Senhor, no dono da minha salvação, meus irmãos. Que alegria é essa que o profeta está descrevendo aqui para a gente? Porque é uma situação ainda que hipotética, mas nós sabemos que essa seria a reação que o profeta diria que estava tendo. Até para ter a coragem de escrever o que ele está escrevendo, meus irmãos, é fruto de que um coração convicto de que a reação dele diante desse quadro seria a reação que ele mesmo está escrevendo, uma reação de alegria. E pode ter certeza, meus irmãos, não é a alegria de ver os campos vazios, não é a alegria de ver as árvores secas, não é a alegria de não ter o gado, não é a alegria de não ter as ovelhas, não é a alegria de ver a sequidão de tudo aquilo, porque isso, meus irmãos, não é alegria, isso é loucura. Um homem que olha para tudo isso, uma mulher que olha para tudo isso e fica feliz com o quadro, meus irmãos, pode ser chamado de louco. E pode ser chamado de louco, inclusive, nas Sagradas Escrituras. Porque a alegria dele não está na constatação de tudo aquilo que ele vê, meus irmãos. A alegria de saber que mesmo quando nós perdemos tudo, nós ainda temos aquilo que nós precisamos. Essa é a alegria do crente. E creio, meus irmãos, que tudo isso é de fato uma questão de olhar, porque existe uma palavrinha mágica nesse texto, é a famosa todavia. O mais, porém, contudo, todavia, entretanto, que nós aprendemos lá desde o nosso ginásio. E eu não sei se você já passou por tudo isso, mas quando a gente está triste, nós dificilmente conseguimos olhar para outra coisa que não seja aquilo que nós perdemos. E não digo apenas, meus irmãos, quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está na essência do nosso problema, mas não, tem gente que passa a vida inteira olhando por aquilo que ela perdeu. Tem gente que passa a vida inteira olhando para a possibilidade de coisas que elas podiam ter tido e não tiveram, pela chance que elas não souberam aproveitar, pelo momento que passou,
pelas coisas que não aconteceram e ficam tão presos naquilo, olhando para aquela realidade, porque pelo que já teve e perderam, ou pelo que não aconteceu, que não conseguem se alegrar em absolutamente nada. E mesmo que diga assim, não, mas pastor, mas eu sou feliz, mas eu acho que tem às vezes certos momentos da nossa vida, ou certos compartimentos, onde a gente não desfruta da felicidade total, porque a gente ainda não conseguiu desviar o nosso olhar daquilo que nós não tivemos, ou que nós perdemos, para olhar para frente, para as coisas que provavelmente a gente já tem, Deus já colocou no nosso coração. Eu sei que nós somos reativos às circunstâncias. Como o menino reagiu àquele vídeo. Mas a pergunta de Abacuque aqui, e nesse texto, é a pergunta que faz a gente olhar para as coisas de outra forma, qual é a circunstância que você está olhando? Se todos nós somos reativos a alguma coisa, pergunta de Abacuque você está reagindo a quê? A geladeira vazia, aos campos inférteis, aquilo que não aconteceu, aquilo que você perdeu, ou aquilo pela qual o profeta está chamando você para orar, para olhar, quando ele diz, todavia, eu exulto no Deus da minha salvação, todavia, eu me alegro em Deus. Entenderam a diferença, irmãos? Vamos botar a situação da geladeira vazia, não é a felicidade de ver que nada ali tem, é de saber que mesmo quando tudo aquilo ali está vazia, eu tenho um Deus a quem eu pertenço e nele me alegro, porque Ele é o soberano sobre todas as circunstâncias, porque Ele controla todas as coisas, porque Ele não me desampara, porque Ele é o Deus da minha salvação. E salvação, gosto sempre de dizer isso, meus irmãos, não é apenas o seu passaporte para o céu. Salvação é um grande pacote que Deus deu para a sua vida, que, claro, inclui também o seu passaporte para o céu, mas é a certeza que você pode falar com Deus e ser ouvido. É a certeza que você vai ter a presença de Deus nos dias mais difíceis da sua vida, como os dias que Abacuque aqui descreve que haveriam de vir. É saber que você nunca está só e que Ele é o seu pastor, mesmo que você não veja as ovelhas do seu lado. É saber que você é guiado, é saber que você é amado, é saber que você tem ao seu lado o Criador do universo, o dono de todas as coisas. Isso é salvação. E por essas coisas, e por essa certeza que tudo está nas mãos do Pai, é que a gente pode dizer, ainda que todas essas coisas não estejam acontecendo, ou ainda que essas coisas possam vir a acontecer, ainda que o mal sobrevenha sobre a minha casa, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação, porque nesse dia eu posso orar e ser ouvido. Porque nesse dia eu posso desfrutar da companhia de Deus, que Ele vai abençoar o meu coração, que Ele vai mudar a minha alma. Porque todavia eu posso dizer que ainda que nada aconteça, Deus não vai me desamparar. Porque nunca vi um justo passar a fome. É o que diz aí a paráfrase das Escrituras Sagradas, um justo mendigar o seu pão. Nunca vi um justo ficar absolutamente desamparado, meus irmãos, sem ter a sobrevivência do dia seguinte, porque Deus provê, ainda que miraculosamente, milagrosamente, pela vida dos seus filhos. Agora, para você ter essa alegria no seu coração, exultar nos dias maus, exultar nos dias difíceis, você precisa entender algumas coisas, que eu quero conversar com você nesse texto. Primeiro, um coração que entendeu que troca e entrega são duas coisas absolutamente diferentes, meus irmãos. E vou explicar o que isso tem a ver com o nosso texto. Mas para a gente entender essa ideia de troca e de entrega. Primeiro, que Deus não trocou nada com você. Deus, através do seu Filho Jesus, Ele se entregou. E que da mesma maneira, meus irmãos, você não pode trocar nada com Deus. A única coisa que você pode fazer com Deus é se entregar. Por isso a gente pode dizer que o relacionamento do homem com Deus não é uma troca, são duas entregas. As coisas podem parecer semelhantes, mas elas são absolutamente diferentes. É Deus se entregando por você
e você se entregando por Deus, e não você trocando alguma coisa com Deus, nada disso. E é óbvio, sempre é importante dizer que o primeiro passo, ele vem de Deus. 1 João 4,19 diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Mas o que seria uma troca? Vamos exemplificar isso aqui. Seria Deus olhando para você e pedindo o que é que você pode dar a Ele, para que Ele possa dar aquilo que Ele mesmo possui. O que você pode me oferecer para que eu te dê de volta aquilo que você quer e aquilo que eu possuo? Isso é uma relação de troca. Não é uma relação de confiança. Não é uma relação de amor. Mas uma relação sempre focada no ganho. E cá entre nós, irmãos, é focada em nós mesmos. Não é verdade? O que o Senhor pode me oferecer? E Deus dizendo, o que você pode me entregar? É quase como duas pessoas egoístas, ou na verdade focadas neles mesmos, podem oferecer uns aos outros. Agora o texto não diz isso. O texto diz, ainda que eu não te dê as árvores, ainda que eu não te dê o gado, ainda que essas coisas não aconteçam, e o profeta dizendo, ainda que de fato eu veja que essas coisas não aconteçam, ainda assim eu vou exultar no Deus da minha salvação. Isso são duas entregas. É Deus olhando para mim dizendo, filho, eu te dou o que te dou porque eu te amo. E nós dizendo, pai, eu te dou o que eu sou porque eu te amo. E o amor é que está presente aqui nesse texto, impulsionando essa entrega, cujo primeiro passo, não tem a menor dúvida, lembre-se, sempre foi o primeiro passo de Deus. Mas ainda a gente está um pouco longe disso, porque a nossa primeira reação, a não ver os campos férteis, a não ver a geladeira cheia, a não ver a provisão sobre a nossa vida, a não ver a menina que não quer namorar com você, a não ver o dinheiro que não é tão bom quanto você esperava, a não ver o dia que talvez sejam tão ensolarados como você acredita dizer, poxa, pai. E talvez, poxa, pai, eu vou me esforçar mais. Como se de fato, e aí eu quero que você atente sobre isso, isso tudo acontecesse por uma relação de troca. Porque é por isso que Abacuque olha para a situação e percebe, não, o que está acontecendo comigo, ou o que pode vir a acontecer comigo, ou ainda que isso aconteça, eu estou entendendo que não é Deus trocando as coisas comigo. Como Deus dizendo, olha, tudo que eu estou mandando para você, essa situação, foi porque você não está me dando isso, isso, isso ou aquilo. Ou também eu não vou responder a ti com alegria, Senhor, porque afinal, os campos não florescem, né? A figueira não dá o seu fruto, o fruto da oliveira mente, e etc, etc, etc. Eu não vou te dar aquilo que o Senhor quer de mim. Isso são duas trocas. E Deus quer duas entregas. Uma que se entregou e nós que nos entregamos por Ele. Mas também, meus irmãos, é um coração que entendeu, isso a gente acabou abordando um pouco, que a fidelidade de Deus, ele não tem fim, ela não tem fim. O contexto imediato do texto, ou seja, toda a ideia do profeta Abacuque na sua profecia, é que Deus estava dizendo ao profeta que ele iria executar o seu juízo. Né? O povo estava sendo infiel, o povo estava sendo errado, e ele iria executar o seu juízo através dos caldeus. E através daquela guerra, talvez os caldeus invadissem a terra e pudessem devastar todas aquelas coisas. Os campos, as árvores e etc, etc. Em outras palavras, e esse era o entendimento do profeta Abacuque, que é um entendimento que depois o Novo Testamento vai nos explicar de maneira mais clara, é que Deus disciplina o seu povo por amor a Ele. E que Deus iria disciplinar o seu povo através desse outro povo estranho, que serviria de juízo nas mãos de Deus. Em outras palavras, Abacuque estava dizendo, sim, os dias maus vão vir, porque um dia os caldeus vão entrar aqui e vão executar o juízo, e ainda as coisas podem ser o pior cenário possível, como esse que ele descreve aqui. E vai haver dias, e provavelmente era isso que também estava no coração de Abacuque, onde a gente vai ser questionado se Deus continua sendo fiel a nós.
se Ele está nos amando, né? E a velha pergunta, se Ele está nos amando, por que tais atrocidades vão acontecer comigo? Ou se tais atrocidades que estão acontecendo comigo, com o meu povo, todo esse cenário terrível, seja porque, na verdade, Deus virou as suas costas por causa até mesmo da nossa própria infidelidade, irmãos. E se existe uma coisa, se existe uma reação de Deus diante dos seus filhos, a reação de Deus nunca é a reação da indiferença, o grande contrário do amor no Novo Testamento. Se Deus te ama, Ele vai provocar alguma coisa na nossa vida, às vezes vai sacudir a nossa vida no nosso momento da infidelidade, no nosso momento de afastamento a Ele. Mas é porque, meus irmãos, porque Ele é fiel a nós. Diz lá 2 Timóteo 2,13, nesse texto maravilhoso, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos repetir isso, meus irmãos, juntos? Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos falar mais uma vez, irmãos? Deus é fiel. E a fidelidade dele não tem a ver com a retribuição das coisas que você vê. Ainda, meus irmãos, que a figueira não floresça, Deus é fiel. E ainda que não haja fruto na vide, Deus é fiel. Ainda que o produto da oliveira minta, Deus é fiel. E ainda que os campos não produzam mantimento, Deus é fiel. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que os currais não haja gado, Deus é fiel. É isso que o profeta está acreditando. Ainda que essas coisas aconteçam, eu não, como diz aí o cântico que nós cantamos, aí o coral cantou, eu não me esquecerei de ti. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, como nós falamos até domingo passado à noite, a fidelidade de Deus, ela é louca, ela é absurda assim mesmo. Ele nos ama e ponto final. Ele é fiel e ponto final. Por isso, nesses dias, você pode dizer, todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação, irmãos. Até porque, acho esse texto maravilhoso de 2 Timóteo, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, porque a fidelidade de Deus, em primeiro lugar, ela não é a nós, ela é a Ele mesmo. Deus é fiel ao seu próprio plano. Deus é fiel à sua própria paternidade. Ele não pode negar que você não seja mais o seu filho. Mas o texto nos diz também, e nós já estamos caminhando para o fim, que Deus nos capacita também para enfrentar esse dia. E esse é o final do texto. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele faz os meus pés como o da corça, né? O texto de 1 Crônicas 12:8 fala um pouco sobre isso, de que era uma maneira de falar sobre os guerreiros da época. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, e seu rosto era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Isso era um grande elogio. Ele faz os meus pés fortes e firmes e rápidos como os do guerreiro. E ele me faz para subir aos montes e andar altaneiramente. Me capacita para ser ligeiro e me capacita para subir aos montes. Né? E essa é a ideia do andar altaneiramente. É a figura de que você subiu com a força que ninguém mais tinha, subiu aos montes e conquistou aquela terra. Sabe aquela ideia do cara que sobe, finca a bandeira ali e disse, eu venci, eu conquistei? É isso que Deus está querendo dizer a gente, aqui com a gente. Ele nos faz andar nos lugares altos, nos coloca ali sobre a rocha, para que a gente olhe que mesmo quando as coisas estão ruins ao nosso redor, Ele nos coloca como pessoas vitoriosas, irmãos. E pessoas vitoriosas conseguem andar por cima de todas as coisas, ainda quando todas as coisas elas são ruins. Acho que esse é o verdadeiro segredo da vitória. Está tudo mal lá embaixo, mas eu estou olhando por cima porque Deus me colocou como vitorioso. Ou está tudo mal lá fora, mas está tudo bem aqui dentro do meu coração,
porque Deus me adestrou e me colocou e me capacitou para ser vitorioso sobre todas as coisas. Acho que essa é a verdadeira vitória que Cristo Jesus ensina para a gente na cruz e no seu Evangelho. Não é a vitória dos campos sempre cheios, mas é a vitória do coração sempre cheio, mesmo quando os campos eles estão vazios. Porque Ele faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Porque os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar por sobre os montes, altaneiramente, mesmo quando os campos não produzem nada. Que Ele nos abençoe, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos andar altaneiramente, confiando num Deus que é fiel em todos os momentos da nossa vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dizer que nós vamos nos alegrar no Senhor todos os dias, ó Deus. Exultar no Deus da nossa salvação. Exultar no Deus da nossa salvação, ainda que a figueira, Senhor, não produza nada, que os campos estejam inférteis, que não haja o gado, que não haja ovelha, Senhor, que não haja nada, Senhor, ao nosso redor capaz de nos alegrar. Não há nada, Senhor, ao nosso redor que faça a gente reagir com alegria, mas olhando para Ti, olhando para a Tua fidelidade, olhando para a Tua entrega, Senhor, por nós, ó Deus, nós vamos nos alegrar, porque o Senhor não se esqueceu de nós, ó Pai. E obrigado, Senhor, porque o Senhor adestra os nossos pés, como da corça, nos faz andar altaneiramente, andar sobre os montes, mesmo quando a gente veja que o desastre está terrível abaixo de nós, ó Pai. Dentro de nós, o Senhor pode produzir alegria, ainda que fora de nós nada contribua para isso, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça isso conosco, porque a nossa reação, como lemos também aqui no profeta Isaías, ó Deus, é no momento da exaustão, a gente se cansar. No momento da exaustão, a gente cair, Senhor. No momento, Senhor, da dificuldade, Senhor, a gente jogar tudo para o alto. Mas como o Senhor renova as nossas forças, ó Deus, como o Senhor é capaz de fazer isso, é que nós nos entregamos a Ti para Te pedir, ó Deus, faz isso com a gente, Pai. Para todos os que estão cansados e sobrecarregados, Senhor, aqui, Senhor, nessa manhã, Deus, renova essas forças, ó Deus. Para todos aqueles aqui, Senhor, sem fé, Deus, renova, Senhor, a nossa fé, a fé de cada um. Para todos aqueles, Senhor, que olham para as circunstâncias e veem o que Abacuque viu, Senhor, e preveu, Senhor, renova, Senhor, a alegria, a paz, a esperança dentro de cada coração, porque o Senhor pode fazer todas essas coisas de maneira sobrenatural, para que a gente diga, todavia, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Faz a gente olhar para Ti, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.